2 de julho de 1995, um craque chega à equipa do Parma, Hristo Stoichkov. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Olá Vasco. Olá Humberto. Este devia ter sido o episódio número 8. É verdade. Só por causa da camisola de Hristo Stoichkov. Em homenagem a um dos melhores número 8 da história. Da história, seguramente. Um pé esquerdo magistral. O Maradona está num patamar de pé esquerdos completamente inacreditáveis. Messi também. Mas Hristo Stoichkov... Sim, e tinha tudo. Tinha velocidade, tinha técnica, era perito em lances de bola parada. Era polémico. Era polémico bastante até, e é um jogador marcante da década de 90, e é precisamente na década de 90 que vamos hoje falar do Stoichkov, que se calhar esta também é uma contratação, como nós temos feito aqui, que muita gente já se esqueceu, não é? Sim. Porque só temos a ideia Stoichkov no Barcelona, mas ali no meio, ele tem 2 passagens pelo Barça, ele passa pelo Parma. Não deixou uma marca fantástica no futebol italiano e no nós Parma. Vamos tentar perceber porque é que isso aconteceu. O Hristo Stoichkov, e parece aqui um bocado um crime de lesa pátria o que eu vou dizer, mas ele é o primeiro grande pé esquerdo que eu me lembro com grande mestria. Porque nós nascemos... Já não apanhamos o auge do Maradona. Já não apanhamos o auge do Maradona, já não apanhamos o total auge de Paulo Futres. E Hristo Stoichkov, para mim, vai estar sempre marcado naquela era de Barcelona, naquela Champions que ele conquista com o Barcelona, no Mundial de 94. A seleção búlgara era carregada por ele, completamente. Sim. Apesar de ter outros jogadores de grande qualidade, mas o Stoichkov era aquela peça de classe, quase o diferencial daquela seleção búlgara. Sim, e era... hoje em dia, quando falamos de problemas até geopolíticos da Bulgária, esquecemos que isto é tão crónico quanto nesta altura também viviam. As pessoas nesta altura na Bulgária tinham cheques de alimentação para tentarem comprar a comida nos supermercados, e o Hristo Stoichkov sai para acabar também, e acaba por superar esses problemas, e muitas das vezes iam e não havia comida. Sim. Mas com o Stoichkov, ele ainda faz grande parte da carreira na própria Bulgária. Ainda era a altura que a Europa do Leste era dominada pela União Soviética, os Balcãs, também a Jugoslávia, e que até era muito difícil os jogadores saírem dos próprios países. O Stoichkov acaba por sair no final da década de 80, início da década de 90. Mesmo na perestroika. Já com uma bota de ouro. Ele foi o melhor marcador do futebol europeu na altura. Agora faz-se por pontos para distinguir até a dificuldade de campeonatos. Na altura não, era quem marca mais golos ganha. E ele foi no CSKA Sofia. E ele foi no CSKA Sofia o melhor marcador do futebol europeu, e aí assina contrato pelo Barcelona. Eram tempos diferentes. Agora a história dos estrangeiros da Lei Bosman, como nós também já fizemos referência. Exatamente. E também, mas acima de tudo porque os jogadores tendencialmente permaneciam também bastante tempo no seu país, no seu clube. Não havia tanto conhecimento. O Stoichkov já era relativamente conhecido, mas não havia agora... Primeiro, o Stoichkov nunca ficaria, nos tempos atuais, tantos anos, a jogar na Bulgária, com os números que apresenta. Era completamente impensável, não é? Ou seja, ele já não foi como um miúdo, uma promessa, já tinha uma carreira, já tinha experiência. Já estava com 25 anos, 24, 25 anos. Já era um jogador, não digo feito, mas perto disso, e não sentiu qualquer tipo de dificuldade de passar do futebol búlgaro. Nessa altura, os campeonatos do leste não eram tão fracos, não sei se isso pode dizer, como são agora, não é? Até por causa dessa questão dos melhores jogadores continuarem lá, mas não sentiu essa diferença entre um futebol búlgaro e depois um grande clube. O Barcelona, nessa altura, nunca tinha sido campeão da Europa, por incrível que pareça. Estava a começar a dominar o futebol espanhol. O Barça campeão nessa temporada 90-91, já com ele, e acho que já não era campeão há algum tempo. Era uma fase em que o Real Madrid dominava. No final da década de 89 os clubes bascos, o Atlético, a Real Sociedade, e o Cruyff estava a começar aí o famoso Dream Team,
E o Stoichkov foi, obviamente teve o Romário depois, posteriormente, mas Era uma dupla dinamitava qualquer defesa. Sem dúvida, mas acho que o Stoichkov é a cara do Dream Team do Barcelona, porque passa ali quase os anos de ouro do Barcelona. Sim. O Romário é mais espaçado, está menos tempo, não ganha a Liga dos Campeões. O Stoichkov está em 2 finais, é campeão numa delas e era um jogador verdadeiramente fora de série. E depois foi para Parma. É isso, e foi para o Parma porque ele até vinha de uma boa temporada, né? Tinha sido o melhor jogador da Europa e tinha feito 17 golos na época anterior. Já foi uma época, ele ainda formava dupla com o Romário, mas foi uma época, estava-se a anunciar o final. Sabes que esta época é muito difícil para jogadores como o Romário e como o Stoichkov. 94, 95. Pós-campeonato do mundo, depois de Romário ter sido considerado o melhor jogador do Mundial. Depois do Stoichkov ter sido não foi o botador, porque o Salenko acabou por ser o botador desse Mundial. Sim, mas ele marcou também 6 golos nesse Mundial. Lembro que no último jogo, 3º e 4º lugar, contra a Suécia, o Stoichkov precisava de marcar um golo para ser o melhor marcador isolado do Mundial. Estava desesperado, o Bulgária perde 4-0. Verdade. Mas todo o jogo era, vamos ver se Stoichkov marca um gol, e ele ficou em branco e não saiu nada satisfeito, para além da derrota, porque ficou em branco e não conseguiu ser o melhor marcador daquele campeonato do mundo. Ou seja, eu acho que a ida dele para o Parma, ou no fundo quebrar um ciclo do Barcelona, devia ter sido nessa altura. Para o próprio desafio para toda a equipa do Barcelona, porque essa época o Barça, apesar de ter dominado o futebol espanhol, foi campeão muitas vezes, às vezes no último minuto do campeonato. Sim. Né? Em 94, o famoso penalti falhado pelo Deportivo. Acho que nas 2 épocas anteriores, o Real Madrid, que era líder e que perde em casa do Tenerife, e aí o Barcelona é campeão. Ou seja, era um Barcelona muito forte, mas também tinha aqui uma pontinha de sorte. Mas essa época 94-95 parece bem mesmo o final de ciclo do Cruyff e dos jogadores. O Barça perde 5-0 contra o Real Madrid. Em 94 tinha ganho 5-0, em 94-95 perde 5-0. O Laudrup já tinha saído. Perde 5-0 com o Racing de Santander. Eu lembro que o Barcelona levou 5-0 assim muito seguidos. E aposto que viste esses jogos na SIC, narrados por Jorge Postrela. Eu acho que ainda, nessa altura ainda não dava, foi pouco depois. Não, à segunda-feira tínhamos sempre jogos da La Liga eu já não me lembro. Em resumo alargado. Okay. Hora de almoço. Então sou capaz de ter visto, mas não me lembro. Mas mesmo na Liga dos Campeões, o Barça é eliminado pelo Paris Saint-Germain e sentia-se ali uma enorme tensão entre o Cruyff e as principais figuras da equipa, o Romário e o Stoichkov. O Cruyff também era um gênio, como todos os génios, também não tinha... Também um gênio fácil, não é? Claro. Sempre foi extremamente polémico, muito frontal e teve atritos com muita gente. O Stoichkov, toda a gente que viveu a década de 90 sabe que o Stoichkov quase todos os dias era assunto por algum problema qualquer. Nem quero imaginar como era hoje em dia. Nem quero imaginar. Ou seja, até é surpreendente os dois, Cruyff e Stoichkov, terem aguentado tanto tempo juntos e com tanto sucesso, não é? Mas sabes, isso acontece e depois acaba, precisamente porque o Stoichkov e o Cruyff precisavam um do outro. Sim. E essa necessidade fez com que tivessem tido tanto sucesso também em conjunto. Sim, sem dúvida. E depois já esta saída para o Parma, há um investimento brutal. É a altura que o Parma está a construir uma super equipa a reboque da Parmalat. E, aliás, o Parma já tinha uma grande equipa. Sim, completamente. O Parma já tinha, na altura era o detentor da Taça UEFA. Em 94-95 o Parma ganha a Taça UEFA. E este Parma é uma equipa que tem nas suas fileiras, na altura, Luca Bucci. Sim, era o titular. Sim, acaba Buffon por não ser o titular porque o Buffon depois destaca nesta equipa, 18 anos, como podem ver. Tinha o Fernando Couto. Tinha o Benarrivo, tinha o Sensini. O Cannavaro contratado nessa temporada também. E relega para o banco o Luigi Apolloni. Outro histórico. Tínhamos o Susic. Dino Baggio. O Dino Baggio. O Thomas Brolin. O Máximo Brambilla. Na frente de ataque, Pippo Inzaghi a começar, Zola e Asprilla eram os titulares, e depois aparecia ali o Alessandro Melli. O Inzaghi também foi contratado ainda muito jovem e não se conseguiu impor no Parma. O Máximo Cripa também tem um nome histórico. O Asprilla era também uma das maiores estrelas desse Parma,
Mas acaba por sair no mercado de inverno, vai para o Newcastle. E ele sai no mercado de inverno precisamente por causa do Stoichkov, porque nunca haviam todos. Reza a lenda que o Nevio Scala, o treinador, quis, no fundo, ajustar-se um novo modelo tático para que Asprilla, Zola e Stoichkov pudessem jogar os três juntos. Mas juntar esses três, por um lado era incrível, mas por outro era... Só uma bola. É isso. E só um pode marcar um gol. É isso. E desequilibrava bastante a equipa, não é? Porque nenhum desses três ia correr atrás de uma bola perdida. Não é? E esse foi o grande problema que aconteceu com o Stoichkov. Ele foi contratado por 7 milhões de libras. Na altura é um valor bastante... E logo foi uma transferência bastante falada e que ele foi recebido com enorme expectativa em Itália. O Parma nunca foi campeão na Série A, mas por esta altura era candidato ao título. Claro. A equipa acabou por não conseguir fazer uma boa época, só ficou em sexto na Série A. O Stoichkov foi sempre titular, mas só marcou 7 golos. Inacreditável. Mas ele ainda teve uma entrada muito boa, ele marcou logo na estreia contra a Atalanta. E eles não ganham, e o Parma não ganha, porque do lado da Atalanta estava um tal de Cristiano Vieri, que marcou no último minuto. E ele nos primeiros jogos ainda marca alguns golos, ele chega a ser o melhor marcador da Série A, mas depois ele não se consegue adaptar ao futebol italiano. Ele chega a dizer, ainda é porque estava a decorrer, que não gostava do estilo do futebol italiano. Já falamos recentemente do Ian Rush e as suas dificuldades no futebol italiano. E aqui o Stoichkov era a mesma coisa. Aquilo devia ser cacete atrás de cacete nas pernas do Stoichkov. E é bem diferente. Lógico que agora a Série A está mais mudada e chegou a ter aqui há uns anos até a melhor média de golos nos principais campeonatos, mas na altura provavelmente ainda era o melhor campeonato do mundo nessa altura, mas era muito conhecido pelo Catenaccio, o lado tático, as defesas, marcações muito cerradas aos avançados, enquanto que o Stoichkov vinha de um futebol espanhol mais livre, mais atacante. Sim, completamente. E não é fácil de tu te adaptares depois de teres tido uma carreira de tanto sucesso no Barcelona e chegas ali ao Parma e tens os melhores defesas do mundo a marcar-te, a não te dar espaço nenhum, a marcar-te até as pernas. Exatamente, a sério. Por isso não era fácil e percebeu-se ali a meio da temporada que ele tinha que ir embora. Mas antes de ir embora, ele ainda vai ao Europeu de 96. 3 golos em 3 jogos. É isso, a Bulgária só marca 3 golos e ele marca os 3 golos. Tem a ideia de marcar pelo menos um golo livre direto, eu sei que ele marca. E tem isso era uma assinatura, só não marcou no Mundial 98 porque não houve nenhum golo da Bulgária ou dele no Mundial 98. Foi só o Costa Rica. Mas aí já era a reta final de toda aquela geração. E lembro de um gol contra a Roménia que ele também pega na bola, já é no meio campo ofensivo e começa a correr. E passa por toda a gente. Estou a lembrar perfeitamente também. E nesse europeu, claro que o Stoichkov era a grande figura, mas havia até algumas dúvidas, não, mas este não é o Stoichkov que nós conhecemos. Ele fez uma época abaixo das expectativas no Parma, se calhar não vai dar nada no europeu. E a Bulgária não conseguiu passar a fase do grupo, mas o Stoichkov foi um dos melhores jogadores da competição, porque marcou golos e não é aqueles golos de encostar. E é o primeiro europeu de 16 equipas. Exato. Tinha passado de 8 para 16, do Euro 92 para o Euro 96. É isso. Olha, e então, o que é que ele faz depois do Euro 96? Regressa à casa. Barcelona. Mas deixa-me ainda trazer sobre a ida para Parma, que ele chegou de jato privado. Privado. Agora é relativamente mais comum, não é? Mas o curioso desta viagem de jato privado até a Emília-Romagna foi que quem ofertou o jato privado não foi o Stoichkov. Então. Foi o governo da Bulgária. Foi o governo da Bulgária que pagou. E ele era a instituição da Bulgária. Ele era a instituição da Bulgária. E ele mudou de tal forma o futebol italiano nesta altura que é aqui que começam a aparecer conferências de imprensa. Porque, por norma, os jogadores falavam no final dos treinos, os jornalistas estavam a assistir aos treinos e os jogadores falavam à saída dos Mas não havia um momento esportivos. E o Stoichkov disse, eu não falo nestes momentos, eu só falo em conferências de imprensa. Então começaram a ser criadas conferências de imprensa para que o Stoichkov pudesse falar para a imprensa, porque ele não falava, ele já tinha esse costume em Barcelona. E então foi algo que ele levou para a Itália, que não falava com os jornalistas à saída dos treinos, primeiro tinha que tomar o seu banhinho e depois aqui à sala de imprensa para poder falar. Até nisso o Stoichkov é revolucionário. E pronto, e pelo menos por aí já deixou a marca dele exatamente. Na Série A.
Pronto, então ele acaba por regressar ao Barcelona já sem o Cruyff. E o Barcelona pagou 2 milhões de libras. Estás a ver? Foi grande negócio. Vendeu por 7 e no ano a seguir pagou 2. É contratado Jairo Robson, o treinador. Muitas contratações do Barcelona nessa temporada, uma mudança quase radical do plantel. É quando chega o Ronaldo Fenómeno, Exatamente. é quando chega o Vitor Bahia, Fernando Couto, o Laurent Blanc, o Pizzi. E Vandel Apanha sobe da equipa B para a equipa principal. Mas o Stoichkov já não era a figura, bem pelo contrário, ele muitas vezes até era suplente. Ganha tudo menos a Liga Espanhola. É verdade. Mas era também importante pela liderança e pelo misticismo que trazia numa equipa que tinha muita gente nova quer de idade, quer em termos de clube, jogadores fora de série, mas que não... Chega também, estou aí a olhar o Luís Henrique, que vem precisamente do Real Madrid, nessa temporada. Ou seja, era uma equipa com grandes craques, mas tirando ali o Guardiola, o Nadal, pouco mais, Sim, não eram tão históricos no clube assim. Claro. O Stoichkov foi trazer também o que ia ser Barça para o clube. Sim, esta frente de ataque é tudo quase gente nova. É o Amunic, é o Giovanni. O Amunic só vai no mercado de inverno. Sim, exato. O Giovanni, o Pizzi chegam neste mercado e o Ronaldo também. Sim, e havia ali uma cola chamada Risto Stoichkov. É isso. Ele acaba por ser mais vezes suplente que titular, mas joga com muita regularidade. Ainda começa a época seguinte no Barça, já com o Van Gaal como treinador. É incrível que ele ainda é relativamente jovem, principalmente pensando nos dias de hoje. Ele tem 31, 32 anos, sim. Mas parecia que já estava acabado há algum tempo, não é? A nossa sensação era essa. O marco daquele Mundial 94 é demasiado grande para tu... Daqui a uns anos, se calhar, vamos pensar o mesmo do James Rodrigues, que é tremendamente novo no Mundial de 2014 e depois o que é que lhe aconteceu? E o Stoichkov... eu acho que tem este condão. E depois, até para se ver como ele foi revolucionário, ali ainda no final da década de 90, inícios da década de 2000. Al Nassr, Japão. Exatamente, ele já vai para o Al Nassr. Estados Unidos. Joga no Japão, joga nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos esta transferência é espetacular e é uma jogada de negócio da equipa da MLS. Pronto, mas na altura até os Estados Unidos já era um destino relativamente comum para jogadores já perto do final da carreira, mas na Arábia Saudita não é o que é hoje, obviamente. Claro. O próprio Japão também não, havia um caso ou outro, o Zico, o Lineker, acho que o Lineker também chega a ir para o Japão, mas quer nessa altura, quer agora, não era nada comum, e até nisso o Stoichkov foi diferente, novos mercados, novas culturas, novos países. Não sei se ele teve muitas histórias polémicas ou não por esses países, mas deixou também ali a marca dele. Este episódio é só ali um aninho dele no Parma, um ano quase toda a gente se esqueceu, mesmo os adeptos do Parma mais velhos, claro que se lembram, porque o Stoichkov era grande nome, mas não têm muitas recordações positivas dele, porque nem ele rendeu tanto, nem a equipa nessa temporada esteve assim tão bem quanto isso. Claro, depois de ter atingido o pico praticamente no ano anterior como a conquista europeia. Vasco, obrigado mais uma vez. Para a semana estamos de regresso para o último episódio desta segunda temporada do Negócio Mistério. Um abraço a todos, fiquem bem.